Bom, nós estávamos falando sobre esse pedaço da história da Igreja de Deus que nos interessa muito, porque é nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Aí tem as grandes profecias apresentadas lá por Daniel que traz até esse tempo. E aí nós temos os grandes tempos proféticos, né? Apresentado no Apocalipse também, complementando as profecias de Daniel. Elas se ligam, né? Você tem três livros aí que ajudam muito a gente a ter essa compreensão, né? Que é Daniel, Apocalipse e Hebreus, né? Hebreus que tem foco na obra de Cristo para esse tempo, pós 1844, Jesus como intercessor. É um assunto que requer uma certa profundidade e em algum momento nós vamos trazer isso com mais detalhe para vocês. Mas o nosso foco agora é como que Deus administra a sua igreja. Acho que isso devia despertar a nossa curiosidade, né? Para chamar o nosso entendimento, né? Ativa, para olharmos, né? Deus como dirigente, Cristo como dirigente, né? Ele é Salvador, Ele é Redentor, né? Ele é o nosso advogado, Ele é o sumo sacerdote, mas Ele também é dirigente, Ele é o cabeça da igreja. A gente vai ver que as coisas devem acontecer da forma como Deus planejou, Deus projetou para nós, e nós vivemos no grande conflito, queridos. E no grande conflito tem uma mente inteligente, criativa, né? Aí que está tentando desviar-nos e desviar os nossos filhos, desviar as pessoas de bom coração, de bom entendimento, que querem ser salvas, né? Mas ele está lá ativo para fazer essa obra. Então nós vamos superar. Outra coisa importante para a gente pensar nesse tempo, último tempo, é um tempo semelhante ao de Noé. Jesus já disse isso, né? Semelhante ao de Noé. Ali estava um juízo para aquela geração, não era o juízo final, mas era o juízo que terminava ali a oportunidade da vida deles e de salvação. Então foram 120 anos de pregação, construindo a arca, mas era um tempo final ali. E a gente pode dizer que aquele tempo ali era um tempo de crescer para terminar. Crescer para terminar. Então, Noé precisava, irmãos, de voluntários, de ajudantes, né? Talvez a gente pudesse até despertar a curiosidade, embora hoje tenha muita tecnologia, né? Mas para construir um barco daquele tamanho, quantas pessoas precisam e quanto gasta, né? Para se fazer, né? Quantas pessoas precisam ajudar para fazer, né? Então, aquele foi um período de dar o último anúncio ali, ó, vai ter um juízo. Então, nós vivemos num tempo semelhante, agora após 1844, que é chamado fim do tempo do fim, ou o tempo do fim, né? E o finalzinho ali, que é o fim do tempo do fim. Então, esse é um tempo da igreja, vamos se desenvolver e crescer, não apenas para crescer, para se multiplicar, ser a maior do mundo, não. É crescer para terminar. Então, esta geração, essas gerações agora, que está antecedendo a volta de Jesus, tem uma outra finalidade. Não só crescer numericamente, mas crescer espiritualmente também, que é um tempo para terminar a história do povo de Deus. Isso significa que tem aí os últimos anúncios, os últimos avisos, os últimos sinais, estão bem diante de nós. Então, o que significa isso? Não é um tempo de construir fortuna nesta terra, é o tempo de ter o suficiente, viver com dignidade, viver protegido, mas sabendo de que o tempo está aí, está no fim. Que tudo que acumular vai destruir, vai acabar. Então, mas precisamos ter o suficiente para viver decentemente, e poder ajudar outras pessoas também, se Deus nos abençoa com recursos, ajudar outros contribuir para terminar a obra de Deus nesta terra. Então, é uma ênfase, Então, para esse tempo, depois nós vamos detalhar essa parte da revelação, nós temos um conteúdo muito precioso, expressado no livro Beneficência Social. Então, o livro Beneficência Social, ele não é apenas um livro de ajuda ao próximo, ou formas de ajudar ao próximo no sentido social.
Na realidade, ele é um livro de administração eclesiástica. E nós vamos trabalhar esse conteúdo para nos ajudar, né, a entender esse momento. Assim como Deus tem uma mensageira, despertou uma mensageira para nós nesse período. Né? Então, como seria, né? Como está revelado a administração eclesiástica? Cristo como dirigente para a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos olhar um pouquinho de volta, não é? Paulo. Vamos olhar lá Paulo, como que ele sintetizou a administração eclesiástica em Efésios capítulo 4. Como é que ele apresenta o corpo de Cristo em movimento. Um pouquinho antes de Efésios, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Se você tiver aí fácil a Bíblia, mesmo digital, né? Rapidamente você pode pegar ali, mas pega lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 em diante. Olha lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Veja. Então, Paulo vai agora chamar a igreja de corpo. Olha que interessante. E um corpo que tem muitos membros. Um corpo que tem muitos membros. Não é? Ele usou essa ilustração. Ele usou outras ilustrações de igreja também. Mas essa é uma das que se destaca e que vai bem ao ponto. Né? Essa igreja que Cristo administra, né, é como um corpo, ele diz. Como um corpo. Né? E ele vai dizer, então, que esse corpo tem muitos membros, não é? E o corpo não é um só membro, são muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão, por que eu não sou do corpo, não será que isso, por isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou o olho e não sou do corpo, não será por isso? Ela não vai, a orelha não vai deixar de ser do corpo se ela quisesse ser olho. Ela vai continuar sendo orelha, vai continuar sendo olho, né? Verso 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Um corpo. 22. Antes, os membros do corpo que pareçam ser os mais fracos são os mais necessários, não é? Nenhum membro pode dizer, não preciso de ti. Eu preciso do conjunto. Olha que ilustração maravilhosa, né, que ele traz para nós, não é? Dentro dessa linha. Não é? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, a igreja como um todo é vista como um corpo. E pessoalmente vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Vai dizer também que nós somos a habitação do Espírito. Habitação do Espírito. Então, veja que agora Paulo está concentrando a sua observação de administração eclesiástica nos recursos humanos. Né? Até porque naquele tempo os recursos institucionais eram quase zero, não é? E os recursos financeiros também eram extremamente reduzidos. Não é? Mas os recursos humanos eram abundantes. Não é? Então, em Efésios, capítulo 4, 1 a 16, Paulo vai trabalhar esse assunto do corpo. Não é? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 4, verso 16. Olha, vamos colocar aqui, a gente vai, estão acompanhando aí? A gente vai acompanhar agora os versículos que aqui estão lá e vamos ilustrando para vocês terem uma noção assim mais completa, didática, né? Didática. Olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Bom, então nós somos chamados. Isso é uma coisa importante, irmãos. Fomos chamados, temos uma vocação. Cada um recebe o seu chamado, né? De alguma forma. De alguma forma. Às vezes na adolescência, às vezes na infância, às vezes uma dedicação de um familiar. Lembra de Ana dedicando Samuel, né? E era o único filho que ela tinha até aquele momento. Né? Então, mas ele se sentiu chamado. Todos nós, de alguma forma, fomos chamados. Então, e aquele que é chamado tem uma vocação. Basicamente tem um propósito para a vida dele. Tem um propósito para a vida dele. Não é? Verso 2. E é bom
prestar atenção nesse verso 2, porque depois, lá no final, ele vai ter uma influência muito grande, uma importância muito grande, né? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha lá, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. E aí ele vai descrevendo. No verso 8, ele vai dizer de que esses que foram chamados, que têm uma vocação, eles recebem dons. O Criador dá dons para o ser humano. Então nós vamos avançar aqui com essa ilustração. Então ele recebe dons. Vamos fazer assim um pequeno parênteses aqui para entender. Não é o momento de detalharmos este assunto, mas só para ter uma compreensão. Todos nós nascemos com habilidades. Todos. Se você for numa família de 5 pessoas, como regra geral, não é? A mãe tem uma ou mais habilidades, o pai tem uma ou mais habilidades, e cada filho diferente tem habilidades diferentes. Às vezes você tem um que canta, mas nem todos cantam. Tem um que se torna escritor, escreve bem, mas nem todos escrevem bem. Outros têm habilidade para lidar com madeira, por exemplo, ou com ferro. Tem habilidade com as mãos. Há poucos dias recebi um médico recém-formado aqui em casa, conversamos bastante, e estávamos conversando sobre futura especialidade. Ele falou, olha, eu talvez faça, eu gosto e vou trabalhar com as coisas naturais, não é? Mas eu tenho muita habilidade nas mãos, então estou pensando em fazer cirurgia, né? Porque tenho habilidade para fazer as coisas. Né? Então, são habilidades. Né? Todos nós temos. Alguns têm várias habilidades. Tem pessoa que pode tocar, pode cantar, pode escrever bem, pode falar bem, tem várias habilidades. Né? Bom, o que é um dom? Ou quando se torna dom? Você tem 2 maneiras. Uma, quando as pessoas consagram as suas habilidades ao reino de Deus, ao desenvolvimento do reino de Deus, seguindo os caminhos, né, indicados por Deus, então essas habilidades se tornam dons. Por exemplo, uma pessoa tem lá a habilidade para cantar, né, para cantar. Aí ele vai cantar rock, vai cantar, como é que chama? Hip hop, vai cantar samba, ou ele vai cantar música clássica. Não é? Mas quando ele consagra essa voz, esse talento, né? Habilidade e talento, agora ele vai cantar hinos de louvores, hinos de consagração, hinos de dedicação, né? Hinos religiosos, vai cantar os salmos. Né? Então, essa voz é um dom. E ela vai ser aperfeiçoada. Vai continuar sendo aperfeiçoada. Aí tem o dom de falar. Então eu vou ser um vendedor, vou ser um orador, vou ser um político, seja o que for. Né? Ele tem habilidades. Mas agora eu vou consagrar essa habilidade de falar, esse talento de falar, para pregar o Evangelho, para ensinar o caminho de Deus. Não é? Ou vou ser um professor cristão, vou ensinar a ciência, mas vou ensinar o caminho de Deus. Então agora você tem um dom. Não é? A outra maneira é quando a gente quer fazer um trabalho, mas não tem habilidade. Ou acha que não tem habilidade. Então ele vai orar, vai pedir a Deus, e Deus pode conceder a ele o dom de falar, o dom de pregar, o dom de escrever, não é? O dom de falar uma língua diferente, como foi o caso lá dos apóstolos. Paulo não precisou receber o dom de língua. Ele já falava, ele já era fluente no grego, no hebraico, no aramaico. Não é? Mas os outros eram homens, eram pescadores, não tiveram oportunidade da escola. Então eles receberam o dom de língua, o dom de escrever, poder escrever em grego. Imagina, escrever em grego, né? De forma culta, bem preparado. Aí então, eles tinham um dom que receberam de Deus. Então isso pode acontecer, eventualmente, excepcionalmente, Deus pode colocar as coisas nesses termos.
Mas de maneira geral, o que é dom é a habilidade aplicada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão acompanhando? Isso aqui Paulo está tratando de recursos humanos. Então, a igreja vai ser composta de recursos humanos, de pessoas. Essas pessoas foram chamadas e elas têm dons. É que agora elas vão aplicar de maneira diferente os talentos. Então Deus vai aprimorar, vai aperfeiçoar. Por quê? Que se torna dom. Isso é uma coisa muito importante. Quando eu canto a música secular, eu canto, a música chega lá, vai tocar os corações, coisas assim, os sentimentos, vai tocar os sentimentos. Quando eu prego a palavra, o evangelho, por que agora é dom? Porque agora vai entrar o Espírito Santo. E quem vai tocar no coração e na mente do ouvinte, do estudante, vai ser o Espírito Santo. E esse tocar do Espírito Santo vai fazer uma transformação da natureza, à imagem e semelhança de Cristo. Então, isso é uma diferença do talento, da habilidade para o dom. A principal diferença. Na habilidade, a gente vai entreter, vai divertir, vai transmitir conhecimento, vai ampliar a cultura, mas agora no dom vai haver transformação da natureza carnal para a espiritual, não é? Vai ter uma transformação de uma pessoa que podia estar roubando, mentindo, adulterando, coisa assim, irresponsável com a família, com as finanças, mas agora vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Então agora o uso dos talentos no reino de Deus vai ser agora trabalhado, aprimorado e vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Lembra que a palavra diz assim que não devemos nos preocupar em determinados momentos, vou falar, porque o Espírito vai usar. E diz também que o Espírito transforma as nossas orações para chegar diante do trono celestial. Mas são coisas maravilhosas, extraordinárias, não é? Esses dons, não é? Agora transformado em dons. Olha o que diz Paulo, que os dons devem ser aperfeiçoados. Mas aperfeiçoado de que maneira? Aí ele fala em ministérios. Em ministérios. Então, o que é um ministério? Ministério é um serviço. Então, as pessoas que têm habilidades e agora querem consagrar essas habilidades para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele vai exercer um ministério. Vou dar uma ilustração aqui de um ministério possível. Ministério possível. Há muitas situações de desemprego. E geralmente a situação de desemprego acontece em pessoas até com boa formação acadêmica, e pessoas muito simples que não têm nenhuma formação. Mas se essas pessoas forem habilitadas, treinadas em profissões de manutenção, de assistência, elas podem ter um bom trabalho. Então vamos ilustrar aqui como um eletricista, digamos. Eu sou um eletricista, tenho uma boa formação nisso, já tenho boa prática. Então agora, na minha igreja, vamos formar uma classe para reunir pessoas do bairro ali e eu, eletricista, vou ser o professor para ensinar esses meninos, mocinhos, pessoas que muitas vezes estão desempregados, a aprender o essencial da manutenção, entender ali da parte da eletricidade, como você passa os fios ali, coisa assim. Então eu estou ministrando. Eu tenho um dom, um talento, tenho essa habilidade, tenho lá o meu ganha-pão, mas agora eu vou ser um missionário, porque ao mesmo tempo que eu estou instruindo, eu estou ganhando a simpatia e o coração dessas pessoas que eu estou servindo. E muito provavelmente essas pessoas vão ficar, mas por que ele está fazendo isso? Ele está arrumando concorrente, entende? Mas por que ele está fazendo isso? E pergunta. E aí ele vai explicar por quê. Porque ele é um filho de Deus, um servo de Deus, ele está servindo a comunidade, porque Deus trabalha, ele está num ministério. E aí abriu uma oportunidade, ele vai falar da palavra. Provavelmente ele vai começar cada aula com uma oração, uma leitura de um texto bíblico.
Então, aquela habilidade, aquele talento transforma agora em dom. E o Espírito vai usar para sensibilizar aqueles corações, para se transformarem, não é? E alcançarem a imagem e semelhança de Cristo. Então, a igreja vai ter diferentes ministérios. Mas ministérios, eles existem e devem existir para atingir a comunidade, o não converso. Não é apenas um ministério para dentro, para atender só a necessidade da comunidade cristã, mas são instrumentos para chegar lá na... Mas, ao mesmo tempo, olha que coisa extraordinária, que eu vou ministrar, eu vou ser aperfeiçoado no dom. Por que é aperfeiçoado? Não, porque eu já sou hábil como eletricista, mas agora eu vou ser aperfeiçoado no sentido de ser um eletricista missionário, um eletricista evangelista, um pedreiro evangelista, um contador evangelista, seja lá o que for, um médico evangelista. Eu não sou apenas um médico que estou ali, cuidando, fazendo uma cirurgia, medicando, não. Eu estou aqui vendo oportunidades, sendo instrumento do Espírito para ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os seres, a pessoa humana está sendo conduzida dessa maneira, então isso vai acontecer a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Agora, quando falou dos dons, não vamos esquecer, há uma diversidade de dons, não é? Essa diversidade de dons está em Romanos capítulo 12, 5 a 8 e 8 a 21, e também nas outras cartas de Paulo. Vai falar dos diferentes dons, não é? E depois pode-se dar uma olhada ali também para você ter uma ideia desses dons. Então, pessoa tem diversidade de talentos ou habilidades. Quando elas se tornam filhos de Deus, são cristãs, estão ali na igreja, então tem uma diversidade de dons. Mas geralmente a pessoa vai ter só um dom. Geralmente. Às vezes pode ter 2, pode ter 3, mas geralmente ela tem um dom. Agora, a diversidade de dons está no quê? Na diversidade das pessoas. Então, na igreja vai ter aqueles que cantam, vai ter aqueles que ensinam, vai ter aqueles que ajudam socialmente os idosos, as crianças, tem aqueles que são professores, tem uma diversidade de dom. Aqueles que trabalham na área de saúde. Então, aí você forma uma comunidade, forma o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, vamos voltar a enfatizar, né? Então, uma igreja, ela tem recursos estruturais, recursos físicos, tem recursos financeiros e tem recursos humanos. A ênfase na administração eclesiástica, a ênfase é nos recursos humanos. Mas nós vamos ter também nos recursos humanos pessoas que têm habilidades em construção. Então, uma congregação que tem pedreiro, que tem pintor, que tem eletricista, o custo de mão de obra para edificar um templo é reduzido, talvez quase pela metade ou mais. Aí vai ter que se comprar material. Mas aí você tem lá na igreja alguém que tem o dom, não é? Para pedir, para buscar, mostrar a necessidade e trazer recursos. Não é? Há poucos dias atrás, estava conversando com um senhor, estávamos tratando um assunto de pedra. Eu estava precisando de pedra numa área que estamos desenvolvendo aqui próximo da cidade de Itapevi, para um trabalho social, educativo e também espiritual. E uma hora ele virou para mim e falou, mas que tipo de pedra você precisa? Eu falei, eu preciso de pedra assim para fazer viga, fazer concreto, fazer piso, né? Ele falou, não, então não é a pedra que eu tenho. Mas quanto você precisa? Eu falei, eu precisava de uns 20 metros cúbicos de pedra. Ele falou, tudo bem, vou mandar lá. Né? E mandou 3 caminhões de pedra lá para a unidade que nós vamos subdividir, ampliar, são 2 galpões de 1.000 metros quadrados, né? Chegou lá, 3 caminhões, né? Descarregando pedra de 2 tipos diferentes, ajudando. Mas você tem gente com dom, que tenha dom e aproveitar. Aí você tem que fazer um projeto, né? Tem que ter um projeto e colocar e ver os talentos da igreja que vai se transformar em dom para servir a igreja de Deus, né?
Então, o que diz a revelação? Olha esse quadro até aqui, né? Até aqui. Aí está a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, como que a igreja se edifica, se fortalece, cresce? Dessa maneira. Pessoas humanas que têm habilidades que vão ser transformadas em dons, aperfeiçoados através de ministérios, formam o corpo de Cristo. No próximo segmento, daremos continuidade a esse estudo de Efésios capítulo 4.